Na Rua da Paz, em Viseu, bem perto do centro de Viseu, está a Capela de Santo António. É uma capela que ainda está, nesta altura, em fase de restauro, mas que tem muita história. Eu vou estar à conversa com a Ana Pérez, trabalha no Museu de História da Cidade e hoje ajuda-nos a guiar a história desta capela. Ana, por que razão esta capela é importante? Então, nós estamos na capela do Solar dos Condes de Prime. Ela é muito interessante porque ela é uma joinha do barroco cá em Viseu. A capela pertence ao Solar dos Condes de Prime, que é uma casa do século XVIII, da primeira metade do século XVIII, que pertenceu a João Teixeira de Carvalho. A sua neta casa com o Conde de Prime e então passa a chamar-se a Casa dos Condes de Prime, a Solar dos Condes de Prime. Ela é um edifício muito interessante pensar e vê-lo no seu entorno urbano, ou seja, ela é marcada pela sua horizontalidade e tem dois registros, própria da arquitetura oitocentista portuguesa, portanto, com uma linguagem muito classicizante. E o facto dela ser horizontal é pertinente. Nós estamos no centro da cidade. Claro que no século XVIII isto não era o coração da cidade, mas estava muito perto, estamos ao lado da rua direita, e era muito caro comprar terreno horizontal, por isso é que as nossas casas tendem a ser verticais e depois no século XVI elas crescem verticalmente e têm cerca de 3 a 4 andares, mas portanto era muito caro comprar extensão de terra. Então uma casa horizontal era uma casa de alguém que tinha poder económico. E este é um solar, muito interessante aqui da cidade, muito próprio do século XVIII. E a capela é uma joinha mesmo, ela é a Capela de Santo António, que representa o barroco português assim de uma forma muito particular e muito própria. Ela está coberta de azulejos, do nosso azulejo, azul e branco, está coberta de frescos também e de talha dourada, o altar é todo em talha dourada. Então representa muito o nosso barroco, o dourado, o branco, o azul, o granito e o fresco. Neste altar, a talha dourada, conseguimos de facto ver a representação de Santo António ao centro. É de facto um edifício construído na horizontal, mas muito alto, esta sala e este altar, podemos dizer assim, com Santo António ao centro, também já com grandes proporções nesta capela. E em redor o que vemos é muito azulejo, azulejo em toda esta sala, nesta casa. O que é que temos neste azulejo? O que é que está pintado neste azulejo? Ok, os azulejos representam 6 temas diferentes, portanto são 6 episódios da vida de Santo António, são episódios, são milagres e também, pronto, depois elementos decorativos, temos putis, temos vegetação e elementos aparentemente arquitetónicos que nos separam uma cena da outra. Conseguimos olhar aqui para as cenas, algumas cenas estão aqui retratadas, alguns milagres, como nos dizia a Ana, por exemplo, olhando aqui para estas paredes mais próximas do centro desta capela, que cenas é que temos aqui retratadas nestes azulejos? Temos do lado, portanto, se estamos de frente ao altar-mor, temos do lado esquerdo o Milagre da Mula, que representa... o que está representado é uma praça pública e uma mula que se ajoelha a Santo António, pondo em evidência a escolha que ela faz. Isto tem a ver com uma série de relatos e de histórias que no fundo põem a mula a escolher entre a comida e a hóstia. E ele escolhe a hóstia que é o Santo António que a tem. Portanto, esta é a cena que está
retratada do lado esquerdo, quem está de frente para o altar está do lado esquerdo, na zona inferior. Há outra cena também na parte superior. Vamos vendo diferentes cenas nestes azulejos. Olhando, por exemplo, ainda do lado esquerdo, a cena que temos em cima, vemos novamente o retrato de Santo António. Que cena é esta? O que é que temos neste azulejo? A obra que nós temos, ou seja, o episódio que temos representado, essa é a palavra certa, é o Sermão de Santo António. Este é um episódio fundamental na vida de Santo António, uma vez que marca o início do seu percurso como orador, que era uma característica muito predominante de Santo António. Toda a gente conhece o Sermão de Santo António aos Peixes, ele tem muitos outros sermões, mas este é o primeiro sermão, ou seja, marca o início do seu percurso como orador. E passa-se em Monte Paolo. Santo António é convidado para dar o seu primeiro sermão e, segundo os textos que nos chegam, deixa toda a gente emocionada pela forma como ele fala e pelo seu conhecimento teológico. Olhando para o lado direito agora, vamos falar de outra cena. Proponho olharmos aqui então para a que está na parte superior, também neste azulejo. Continuamos a ver a imagem de Santo António ao centro neste azulejo. Esta capela, de facto, o detalhe é imenso. É imenso o detalhe que está junto a que está nestes azulejos, nas pinturas nestes azulejos. Que episódio temos, neste caso, neste azulejo, lado direito de frente para o altar, na zona superior? Na zona superior temos o episódio de Santo António que salva o pai da forca. Este é um milagre particularmente interessante, uma vez que são dois milagres. O milagre do jovem que se levanta e fala, e depois da morte, e o milagre da ubiquidade, ou seja, ele está em muitos sítios ao mesmo tempo. Conta-se que o jovem foi assassinado em Lisboa e que o pai foi acusado e sentenciado à morte. O santo estava em Pádua nesse momento, mas foi informado por inspiração divina e apareceu em Lisboa. Santo António ordena que o corpo se levante e, à semelhança de outros milagres de Cristo, portanto, isto é interessante nós fazermos esta comparação, ou seja, Santo António absorve características de Cristo, portanto, e de outros milagres que Cristo faz. O jovem levanta-se e diz que o seu pai não o matou, que ele é inocente. E então depois ele sai de Lisboa e depois volta a ir para Lisboa, portanto ele vai e volta muitas vezes, não sabemos como, e depois regressa e salva o pai e depois volta a dar o seu sermão, porque ele estava a dar um sermão, portanto ele sabe que isto acontece. Entretanto, o pai é sentenciado no outro dia, ele estava a dar um sermão e no meio do sermão ele viaja outra vez a Lisboa e salva o pai e depois volta e acaba o seu sermão. Muito bem, portanto temos um sermão interrompido para uma salvação, neste caso do pai. Vamos olhar então para mais um azulejo, frente ao altar, lado direito, agora parte inferior. Vemos Santo António, vemos uma criança, vemos o que parece ser uma mãe. Que episódio é este? O episódio que está por baixo de Santo António salvar o pai é o milagre do bebê que fala. Ele é escrito apenas em 1435, portanto, bastante depois, e é um tema que aparece tardiamente na iconografia de Santo António. Neste painel nós encontramos o bebê aos braços da mãe e que está ajoelhada à frente de Santo António, e o bebê com uma postura como se estivesse a falar. Nós vemos isto por causa de um dos seus braços que está orientado a Santo António, e é isto que nos diz o milagre. Eu tenho aqui a passagem que diz: a criança não utilizou palavras sem sentido, próprias à infância, mas com uma voz clara, como se tivesse 10 anos, olhou atentamente o seu pai, porque ele não podia usar as mãos, pois estavam presas na fralda, e declarou: olhem, é o meu pai. Portanto, esta cena do lado direito encontramos outros homens, que são provavelmente o marido e os acompanhantes que estavam com ela, que ficam muito estupefactos com a situação. Vemos que é uma cena muito teatralizada, pelos braços e pelas posturas das personagens. E está aqui retratada nesta capela. Ainda temos tempo para falar de mais duas cenas. Ana, vamos começar aqui. Estamos a falar de duas cenas que estão mais perto da entrada, mas continuamos do lado direito para quem está de frente da capela. Junto à entrada desta capela temos outra cena,
com Santo António. Que cena é esta que estamos aqui a assistir? Parece-me que temos novamente uma criança, ou pelo menos é isso que nos transmite ao primeiro olhar esta imagem. Que episódio é este a envolver Santo António? O que nós temos aqui é de facto uma criança, é a cura do menino paraplégico. Este milagre foi realizado em Pádua e foi registado pela primeira vez em 1280 pelo franciscano João Peckham. Portanto, este franciscano escreve muitas vezes os milagres de Santo António. É uma cena muito representada na época moderna, portanto, entre o século XVII e XVIII, ela sofre grandes alterações. Ela foi sempre muito representada, mas nestes séculos sofre grandes alterações. No painel da capela, nós temos uma criança que está aparentemente em sofrimento, vemos uma mãe que também está preocupada e é muito visível pelas suas feições. E no fundo ela pede a Santo António para curar o seu filho que é paraplégico e cura. Para terminar, vamos ao último episódio. O último episódio envolver Santo António. Está também nesta parede em azulejo, pintada em azulejo. Que imagem é esta? Que episódio é este? Vemos Santo António, vemos alguns animais, algumas aves, vemos também alguns homens. Que episódio é este que temos aqui retratado? Neste caso, de frente para a capela está do nosso lado esquerdo, logo à entrada. Que episódio está aqui retratado, Ana Pérez, neste azulejo, a contar um pouco da vida de Santo António? Ok. Este azulejo, portanto, esta cena é... Aparentemente, não temos a certeza, mas acredita-se que seja o Sermão dos Pássaros, ou o Sermão aos Pássaros. Este sermão não tem qualquer relato, é um empréstimo ou contaminação, depende da forma que quisermos ver, da iconografia franciscana a Santo António. Seria outra ideia, portanto, nós realmente não sabemos muito bem se é o sermão ou se poderá ter sido o milagre dos pássaros, ou se este sermão deriva do milagre dos pássaros, que acontece depois já da sua morte. Portanto, há bastante incerteza em relação a esta cena. A terceira ideia é que poderia ser a história popular em que o santo, ainda jovem, pede aos pássaros para não atacarem as colheitas do pai e não atacam. Portanto, na verdade, nós não sabemos muito bem o que é que esta cena representa. Há várias hipóteses. 6 episódios de Santo António retratados no azulejo da Capela de Santo António, no solar dos Condes de Prime, no centro da cidade de Viseu, uma construção na horizontal, o que é raro de encontrar no centro das cidades, já era raro na altura em que foi construído este solar. Detalhámos esta capela de Santo António, também os azulejos com episódios da vida de Santo António.